Agora a gente vai convidar ao palco Fernando Ticon. Cadê o Fernando? Vai dar uma palestra aqui pra gente sobre podcasts no WordPress. Som. Quem aí tá com fome? Só pra eu saber. Eu vou acabar isso bem rápido, eu prometo. Muito boa tarde a todo mundo, eu sou o Fernando Ticon, lá do podcast podterror.com. É um podcast sobre jogos de terror, é uma coisa muito específica, eu espero que a minoria aqui conheça, porque esse é o propósito. Existem muitos jogos ruins e muitos jogos bons. Porém, um podcast sobre jogos de terror é um podcast de nicho. E é uma coisa muito legal que está acontecendo agora no Brasil. Todo mundo está acostumado a ouvir podcasts sobre coisas nerds, sobre tecnologia, sobre novidades, sobre Mac, enfim. Mas poucos podcasts estão se destacando como podcasts de nicho, coisa que lá fora é muito comum. Lá fora você tem podcasts de todos os gêneros, dedicados ao WordPress, dedicados a desenvolvimento web, dedicado ao front-end. Então, é muito legal que no Brasil isso está crescendo. Eu sou uma dessas pessoas, dessa geração nova que está surgindo. Veio a partir da Campus Party, da reunião da comunidade, e está sendo muito legal. Quem aí escuta podcast? Levante o braço, por favor. Quem aí escuta mais do que 2 horas por semana de podcast? Quem aí escuta 10 horas de podcast? Por semana. Aquele cara ali. Tem gente ali também. Existem pessoas que escutam mais de 30 podcasts por mês, tá? Diferentes, com episódios semanais. E qual é a diferença da mídia podcast para todas as outras mídias? Qual o poder do podcast? É justamente essa parte que você fica com uma pessoa no seu ouvido por 1 hora durante o seu dia, durante a sua semana. Isso se repete vezes e vezes, o que torna uma autoridade no podcast uma coisa sobrenatural. Porque qual site você consegue ficar 1 hora parado, se dedicando, sendo que no podcast você pode fazer outras coisas e ainda consumir aquele conteúdo. Então as pessoas que estão falando no podcast, elas te acompanham você, elas se tornam suas amigas mesmo sem você saber, e você faz parte daquela comunidade. Então a autoridade no podcast é uma coisa sobrenatural, porque você acompanha a pessoa. E é por isso que eu gosto tanto dessa mídia. Sou desenvolvedor WordPress, antes de tudo, mas eu também gosto muito desse formato. E, para falar desse formato, a mídia podcast é um formato. Você baixa o podcast, é um áudio pronto, com 50 mega, 1 hora de duração em média, e você escuta no seu celular, no seu computador, na sua televisão, no carro, indo para o trabalho. E existe um debate hoje em dia sobre um podcast que tem feed e um podcast que não tem feed. A maioria dos brasileiros escutam podcast direto no navegador, tá? Segundo a pós-pesquisa de 2014. Nessa pesquisa, mostrou que o público brasileiro está muito imaturo com esse tipo de coisa. Lá fora, o iTunes, que revolucionou o podcast, e lá quase 90% dos ouvintes usam feed. Entendeu? E o que é o feed? É um canal direto com podcast, onde você recebe os episódios automaticamente e já chega no seu celular, já chega no seu dispositivo, e você sempre, quando você olhar, pegar o seu celular, tá lá o episódio. No Brasil, não. A maioria ainda prefere abrir o site do podcast e ouvir diretamente no site durante o trabalho, em casa, fazendo outras coisas. Então, o feed representa um amadurecimento do ouvinte. Os ouvintes que escutam podcast há 2, 3 anos preferem usar feed. São pessoas que já estão acostumadas com o tipo de mídia e estão acostumadas com a plataforma podcast. E nada melhor do que criar um feed no WordPress. É a melhor plataforma para se criar um feed de podcast em WordPress. Mas hoje eu não vou falar sobre produção de podcast. Você pode gravar 15 minutos de conversa com seu amigo sobre o tema que você fala. Você pode falar 15 minutos sobre front-end ou back-end, sobre PHP, ou nova versão do PHP. Não importa, você não precisa botar nem música. Nos Estados Unidos, perguntas no final. Nos Estados Unidos, é quase irreal você ver um podcast com música no fundo. É sempre conversa, sem parar. Coisa que no Brasil não existe ainda muito. É muito raro. No Brasil é um formato de rádio. Você bota música, vinheta, introdução. Então, são culturas totalmente diferentes. Mas você pode fazer isso. Você pode simplificar. Pode lançar semanalmente, mensalmente. Isso não importa. O importa é que você amadureça como mídia e mantenha o seu público. E o feed é um deles, o WordPress é a minha plataforma preferida para fazer isso. Cadê o passador do slide? Peraí. Show.
Antes de tudo, a coisa mais importante de um podcast, para a gente começar, é o MP3, tá? O MP3 é igual a uma imagem. Uma imagem, você pode colocar no HTML o texto alternativo, você pode botar o título, você pode botar as dimensões. O Google indexa esse tipo de coisa. E o podcast, e o MP3 é a mesma coisa. Ele possui as tags de MP3, a ID tags, e você precisa colocar todas as informações nela para que você seja encontrado, indexável em diversas plataformas de busca. Por exemplo, o iTunes. O iTunes, para quem não sabe, além de ser uma loja, uma store da Apple, é uma plataforma de busca. As pessoas procuram conteúdo lá, entendeu? Quando procuram uma palavra-chave sobre desenvolvimento, etc., o iTunes aponta para o título, aponta para a sinopse, aponta para o gênero, entendeu? Então, alguns podcasts que começam, eles esquecem desse pequeno detalhe. Colocar toda a descrição como o nome do episódio, os artistas, que seriam os participantes, o número da faixa, que é o número do episódio que está rolando, o álbum, que é o nome do seu podcast, e compositores e tudo mais, você repete as informações, e a sinopse do que o podcast está rolando. Também tem o gênero, e hoje em dia o MP3 Tag tem o gênero podcast. Isso é muito legal de se ver. Você consegue filtrar legal no seu iTunes ou no seu Windows Player ou qualquer outra plataforma por podcast. E também a imagem. Todo MP3, todo podcast deveria ter uma imagem. Nesse caso é 1400 pixels de largura e altura, em alta resolução, que o iTunes usa e foi adotado por diversas outras plataformas também. Então, todo MP3 de podcast, se não tem, deveria ter todas essas informações. Isso é muito importante, não só para você que tem feed, para você que não tem feed, para você ser encontrado. Eu estou falando um pouco rápido ou está indo tranquilo? Está fluindo? Beleza. No final eu vou fazer as perguntas. Segundo lugar, plugin. WordPress, eu acho que 70% da força do WordPress é em plugin e são os desenvolvedores que suportam a plataforma. E, nesse caso, não poderia ser diferente. Antigamente, era costume utilizar o plugin PodPress. Porém, surgiu nos últimos anos um cara chamado PowerPress, da companhia Blueberry, onde eles falaram, cara, eu não quero só criar um feed, eu quero te dar o relatório completo. Eu quero falar para você qual celular o cara está usando quando escuta o seu podcast. Eu quero falar para você qual navegador, qual estado ele está fazendo. Então, esse PowerPress, ele chegou no mercado e agora está em parceria com o Léo Radiofobia e outros podcasts do Brasil inteiro para traduzir para português. E eu faço parte desse grupo de tradução. Para trazer para o Brasil todo traduzido. Um plugin que te dá toda a... Já? Nossa, rápido. Vou correr um pouquinho, gente. Então, utilizando esse plugin, você tem muito simplificado toda a estrutura para criar um feed. Você coloca o seu título do seu programa, você coloca o sumário, você coloca a categoria, você fala se é explícito, vai falar putaria, se vai falar palavrão e tal, e depois coloca o seu e-mail do iTunes, da sua conta iTunes, para você receber relatórios da Apple também. E por último, coloca também uma imagem. Você pode hospedar o seu MP3 no SoundCloud, que te dá um pacote muito legal por um preço bem acessível ou gratuitamente. O SoundCloud também cria o feed, mas como a gente quer deixar as coisas no WordPress, é melhor usar o PowerPress por enquanto. Ou no seu servidor, se você preferir, ou a própria Blueberry, ela disponibiliza um servidor 100% uptime, com downloads infinitos para você hospedar seus arquivos. Tem uma taxa mensal, mas eu acho que vale muito a pena e os relatórios são muito bons. Beleza? E como é que funciona depois que você instala esse plugin, como é que funciona? Está ali embaixo. Ali embaixo, você cria uma categoria para o seu podcast, e lá embaixo, todas as postagens, tem um campo onde você coloca só o endereço da MP3. E ele faz todo o resto para você. Ele pega o título, pega a descrição, pega o tamanho, pega a duração e joga um player naquela sua categoria, joga um player naquela sua postagem. Então, é muito simples de criar um podcast e postar seu áudio. E voltando aqui no slide de atrás, no final dessa configuração aqui, ele já te dá um endereço de feed. E esse endereço de feed você pode jogar para diversos agregadores de podcast. Por exemplo, o iTunes, que é o mais famoso. E quando você joga no iTunes americano, você entra no iTunes brasileiro também, em diversos países, e aí você começa a entrar no circuito brasileiro e americano de podcasts e ser encontrado. E a notícia boa é que não existe tantos podcasts legais aqui no Brasil. Então, quando você botar um podcast de nicho ou genérico, você já entra legal, você já entra chamando a atenção com link para o seu site, com link para contato e cria um conteúdo diversificado. Você também tem outros agregadores, como o Podflix, que muita gente usa.
é um site que agrega todos esses feeds, você envia para ele o seu. E o YouTuner, que é o mais recente, brasileiro, que também agrega feeds brasileiros e gringos. Para finalizar, você tem a comunidade. A comunidade brasileira ela é relativamente pequena, mas ela é muito, muito engajada, com eventos e encontros em todas as campus parties, apoio de empresas, UPix, e cada vez mais essa comunidade está crescendo e mais pessoas estão participando, como eu comecei. Entendeu? A gente tem alguns podcasts dedicados à produção de podcasts, como o Metacast. Os comentadores comentam quinzenalmente vários podcasts que estão começando e falam aspectos técnicos. E o Alotênica, do Léo Radiofobia, que te ensina a fazer um podcast do início ao fim. Essa versão da palestra, eu tirei boa parte do conteúdo dele. E um podcast gringo, eu recomendo Audacity do Podcast, que é um cara que faz isso há 5 anos e fala sobre podcast em todos os sentidos, se você quiser saber mais. E o grupo Podcasters BR no Facebook, que tem mais de 3 mil produtores de podcast e ouvintes de podcast. E, por último, eu convido a quem se interessar, quem estiver no Rio de Janeiro no próximo dia 27 de setembro, vai rolar o primeiro encontro de podcasts cariocas. Já existem outros, mas dessa vez vai ser no sábado, no Shopping Tijuca, na Praça de Alimentação, o encontro formal de podcasters e dos ouvintes, com diversos podcasts de todos os nichos, para a gente debater sobre essa mídia e falar mais sobre a produção, ser convidado para participar de episódios e tudo mais. E essa foi a minha apresentação de 15 minutos. Muito obrigado, eu sou o Fernando Ticon. Dá tempo para pergunta? Uma pergunta? Dá para fazer 2 perguntas. 2? Pô, ótimo. Ali. Desde o começo. Como que acontece com relação à largura de banda, quando você coloca esse áudio todo aí no site? E também, qual é o repositório além do iTunes? Entendi. O iTunes, ele só agrega o feed. Ele deixa os links diretamente para o seu site ou para o seu servidor. Quando você começa com uma audiência pequena, eu vou falar assim, até 30 episódios, quando o download... Tipo, a minha média mensal é de 50 GB por mês. É bem alto. Cada episódio é 40 MB, 50 MB. Então, para começar, é tranquilo você botar um servidor simples, compartilhado e tudo mais. Se você aumentar muito o seu público, isso é uma coisa que todo podcast acaba caindo. Você vai ter que buscar uma opção de servidor dedicado ou um serviço próprio para áudio, como o SoundCloud, que é bem barato, bem acessível, muita gente recorre, ou a própria Blueberry, que por $12 por mês, eu acredito, você pode botar áudio à vontade até um limite de 1 GB e todo mês você renova esse 1 GB, vai colocando 1 GB de cada vez, entendeu? Então eles estão criando ferramentas. Depende da qualidade do seu áudio. Por exemplo, no meu caso, 128 bits, que é uma qualidade alta. O Nerdcast tem 96 bits só, ou baixa qualidade é 64. O meu é 128. 1 hora de podcast dá mais ou menos 48 MB. Tá? Essa é a média. Mais uma pergunta? Próximo, ali atrás. Perguntem no microfone, por favor, gente. O iTunes sincroniza com o seu feed e a única coisa que ele faz é pegar todas as informações. É isso que acontece. 3 vezes por dia. Entendeu? Você lança um feed, um episódio novo, ele já acessa o seu feed todo dia. Lá atrás, pode falar. Fala, Fernando. Eu sou um recém-androidiano, vindo do iPhone. E aí, queria saber se você tem uma dica de app Android para consumir podcast. Porque eu sou viciado em podcast, mas ainda não encontrei o melhor. Eu utilizo o Beyond Podcast hoje em dia. Tem outras pessoas que colocam Dog, sei lá o quê. Eu recomendo para todo mundo. O WeCast é o melhor aplicativo com mais funcionalidades que possa. Para iPhone e agora para Android que está sendo desenvolvido, fizeram um catarse. O WeCast é muito peculiar, porque além dele baixar os podcasts, a comunidade pode inserir fotos, textos e links durante o podcast. Então, quando o Nerdcast está falando sobre um cara famoso, você pode puxar seu smartphone e ver a cara dele com um link para saber mais. Isso tudo a comunidade está alimentando. Ou seja, você escutou sobre um jogo que você gosta. Você pode puxar seu smartphone, adicionar uma foto. Tem uma ferramenta de captura do Google já pronta. Então é incrível. O WeCast para Android vai sair daqui a pouco, mas para iPhone já tem. Por enquanto eu uso o Beyond Podcast, que para mim funciona bem. Beleza? E para quem usa Windows Phone, se livra do Windows Phone. Eu uso também. Muito obrigado, galera. Tem mais uma palestra agora? Mais uma de 15 minutos, mas não é almoço ainda, galera. Eu menti, mas a gente vai ter mais uma palestra aqui. Muito obrigado novamente. Quem quiser falar comigo, estou aqui. Valeu.